Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. 11 de julho, irmãos e irmãs, é dia de São Bento, abade, aquele cuja oração é famosíssima, a cruz sagrada seja a minha luz, mas talvez seja a única coisa de São Bento que muitos católicos conheçam. Mas é importante hoje que olhemos para a vida de São Bento. Porque sim, nós pedimos a sua intercessão, nós nos inspiramos nele para enxergar a cruz do Senhor como a libertação do mal em nossa vida. Diante da cruz é expulso, disperso o poder de Satanás, mas isso não se trata de enxergar a cruz meramente como um objeto. Mas a cruz deve estar marcada na nossa vida, na nossa carne. E esteve marcada na vida de São Bento. Ele nasceu em Núrcia, perto de Roma, no ano 480, portanto, na decadência do Império Romano. E ele era de uma família nobre, então, ainda jovem, ele foi enviado para os seus pais para ser educado, para estudar em Roma. E lá ele encontrou a decadência daquela civilização, sobretudo nos costumes. Então ele decide se retirar para uma vida eremítica. Ele vai viver numa gruta durante 3 anos e ali se santificar. Ali buscar, através de uma vida de austera penitência, de uma vida configurada à cruz de Cristo, se assemelhar com o próprio Senhor, imitar a Cristo. Mas, logo depois disso, outros cristãos se aproximam dele, começam a ir até ele para aprender a viver aquele estilo de vida de São Bento. Diante da decadência da sociedade, enxergam no exemplo de São Bento uma esperança de voltar à vida cristã verdadeira. Veja, perceba que o cristianismo já estava ali em todo o império. Já era comum, era normal ser cristão. Não é mais o tempo dos cristãos perseguidos, que lutavam para levar o Evangelho de Cristo. Era o tempo em que ser cristão fazia parte da vida e não havia nada de extraordinário nisso. Portanto, a vida cristã foi esfriando. E São Bento recupera isso. E quando outros se aproximam dele, então ele começa a depois uma vida cenobítica, não mais uma vida eremítica, ou seja, a vida eremítica é essa vida solitária, essa vida retirada, e a vida cenobítica, a vida comunitária. Ele se torna, portanto, o pai, o abá, daí vem abade, do monaquismo ocidental, daquele mosteiro que ali surge, nascem todos os mosteiros do Ocidente. Ele se inspira na vida monástica oriental e traz aqueles preceitos para os costumes romanos, para os costumes do Ocidente, para a cultura ocidental. E isso foi tão importante que se espalhou por toda a Europa. E quando decai o império, a regra de São Bento, os mosteiros que nasceram a partir de São Bento são responsáveis pela construção da civilização ocidental. O que São Bento faz é unir aquela profunda vida de oração, aquela profunda vida de intimidade com o Senhor, aquela austera vida de penitência, com a beleza da vida em comum. Ele procura viver em seu mosteiro como os primeiros cristãos, que eram um só coração e uma só alma. Ora,
Mas eu não sou monge e provavelmente você também não. O que então nós podemos aprender da vida, do ensinamento de São Bento, da regra de São Bento que nós temos até hoje e é acessível a qualquer um? Também eu e você em nossa vida podemos nos configurar à cruz de Cristo, naquele ora et labora de São Bento. Reza e trabalha, procurando no nosso dia a dia, o tempo todo, estar nesta comunhão com o Senhor, santificar o nosso dia a dia através do nosso trabalho. O trabalho também se torna a nossa oração. O seu trabalho, o seu dia a dia comum. Num mosteiro, muitas vezes se pensa que os monges não fazem nada, né, e ficam só rezando o dia inteiro. Eles têm trabalhos braçais, de cuidado da horta, de construção, de cozinha, e ali eles encontram a Cristo. Nós também somos chamados a viver assim, sobretudo os leigos que estão no mundo. Além disso, São Bento, ele ensina, e nos mosteiros em geral se vive isso, a importância de santificar as horas do dia. Existe na igreja uma oração oficial que vem sobretudo dos mosteiros, que se chama Liturgia das Horas, de 3 em 3 horas, mais ou menos. A igreja para dedicar aquele período do dia ao Senhor, consagrar aquele período do dia ao Senhor, desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas da noite, na oração dos salmos e através de textos de espiritualidade belíssimos da tradição da igreja. Nós aprendemos, portanto, de São Bento, a importância do trabalho para a santificação, a importância da igreja, da vida em comum para a santificação, da penitência e da oração. A regra de São Bento, ele nos dá uma norma, uma máxima que nos ensina de um modo muito eficaz sobre como rezar. E isso, ele está falando ali sobretudo da oração litúrgica, mas nós podemos aplicar isso até a oração do terço, a uma Ave Maria, a um Pai Nosso. A regra é: mens nostra concordet, mens nostra concordet voce nostre. Ou seja, que a nossa mente concorde com a nossa voz. Que enquanto nós rezamos, enquanto as palavras saem da nossa boca, o nosso coração e a nossa mente se unam àquelas palavras. E então, como os anjos no céu, nós adoremos verdadeiramente a Deus. Na primeira leitura de hoje, aliás, nós estamos lá no capítulo 6 de Isaías. E nós vemos os serafins que cobrem o rosto e dizem diante da majestade divina: Santo, Santo, Santo. Hoje, com São Bento, olhemos para o Senhor com os anjos no céu e digamos: Santo, 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 e busquemos a sua santidade. Nos configuremos à cruz de Cristo e o mal se dispersará da nossa vida. Santifiquemos o nosso dia a dia, santifiquemos as nossas horas, santifiquemos o nosso trabalho. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.